Exercícios resolvidos. A reta R, essa aqui, é secante a um plano alfa em um ponto A. Um segmento de reta B contido em R mede 8 centímetros. Tá aqui. E a projeção ortogonal desse segmento sobre alfa, né, o plano é alfa, mede 4 raios de 3 centímetros. Tá aqui. Calcular a medida de um ângulo agudo formado pela reta R e pelo plano alfa. Então ele já desenhou pra gente, né? Tá aqui o plano alfa, tá aqui a reta R que cruza o plano. Tá aqui a projeção ortogonal. E uma vez que ela é uma projeção ortogonal, então é porque você está fazendo um ângulo ortogonal, um ângulo reto. Então você consegue gerar um triângulozinho retângulo. E assim a gente consegue fazer o teorema de Pitágoras, certo? Uhum. Podemos fazer o teorema de Pitágoras ou, como o problema está nos pedindo informações do ângulo, nós podemos já ir direto para as funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, né? Claro, a gente tem que olhar para essa figura e, referente ao ângulo que a reta faz com o plano, nós queremos descobrir qual é esse ângulo, né? Então, nós temos que usar uma função trigonométrica que utilize, vamos dizer assim, as coordenadas certas. Quero dizer, nós temos aqui a hipotenusa. Concorda comigo que o 8 é a hipotenusa? Eu dei hipotenusa porque tá. Ah, tá. Oposto a um ângulo de 90 graus. Isso é a definição de hipotenusa, beleza? Uhum. E essa reta azul aqui, em referência a este ângulo, é o cateto oposto ou o cateto adjacente? Adjacente? Adjacente porque está ao lado, exatamente. Então, nós temos informações do cateto adjacente e da hipotenusa. Portanto, como a gente quer encontrar o ângulo, nós temos que utilizar alguma função que utilize o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, qual das funções utiliza o cateto adjacente e a hipotenusa? O seno, o cosseno ou a tangente que vai utilizar o cateto adjacente e a hipotenusa? Qual dessas três aí? Você não. Cosseno, exatamente, cosseno. Então, cosseno envolve a cateto adjacente. Bem, ele fez aqui, provavelmente, né? Ó, cosseno igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa, simplificou, 4 com 8 ficou 2. E daí tem algumas coisas que a gente sabe de cabeça, né? Por exemplo, tem os ângulos notáveis. Ângulos notáveis, né? Raiz de 3 sobre 2 é um ângulo notável, né? O cosseno que dá a raiz de 3 sobre 2, se você olhar lá a tabelinha, é o cosseno de 30 graus, beleza? Uhum. Então, por isso que a resposta é 30 graus aqui. Então, probleminha top. Topzera. Muito bem. Opa, tem uma caixinha aqui para nós fazer. Já tentou fazer algum dos exercícios deste livro aí? Ainda não. Tô Ah, em branco. muito bem. Paralelepípedo reto retângulo. Tudo isso aí representado ao lado. Tem esse aqui, o FG. Esse cara mede 4. O GB, 4 também. E o AF, 8. Ok? Uhum. Então, a pergunta é o seguinte: calcule a medida de um ângulo agudo formado. Daí, provavelmente, na outra página tem mais coisas, né? É pelas retas reversas. Ah, Acho que é a segunda pode imagem. crer. Enfim, já peguei aqui. Pelas retas reversas AE e CG. O ângulo formado pelas retas reversas AE e CG. Lembre-se que os ângulos formados por duas retas reversas são aqueles formados por R e qualquer reta S' concorre com R e é paralela a S.
que ele quer dizer com tudo isso? Hum. A gente quer encontrar esses ângulos, só que em relação a quem, né? É isso que eu tô querendo entender aqui. Pior que tá completo aqui. Lembre-se de que os ângulos formados por duas retas reversas são aqueles formados por R e qualquer reta S' que concorre com R e é paralela a S. Ah, sim, sim, sim. Então, apesar da reta AE e CG estarem em planos diferentes, beleza? Uhum. Ele quer saber qual é o ângulo entre essas retas. Assim, uma longe da outra, não dá para ver. Mas, se a gente usar um pouco nosso cérebro, né, meu velho? Você consegue concordar comigo que essa reta CG é a mesma coisa que a reta DH. Porque É, o porque paralelepípedo é retângulo? É, retângulo não. É. retângulos são paralelos, né? E é isso que ele está dizendo aqui, ó. Lembre-se de que os ângulos formados por duas retas, no caso a AE e a CG, reversas, né? São aqueles formados por R, ou seja, pela primeira reta, por exemplo, a E, e qualquer reta S' que concorre com R é paralela. Ou seja, que é uma reta paralela, né? Hum. Concorre com essa aqui, porque passa, elas se cruzam, e é paralela a essa aqui. Beleza? Uhum. Agora, como é que nós vamos encontrar este ângulo, né? Existem algumas formas de encontrar o ângulo. A questão é que quando eles concorrem assim, a gente está querendo o ângulo, como ele citou aqui, agudo, né? O ângulo agudo é o ângulo menor que 90 graus, certo? Uhum. Porque você pode perceber que aqui você, por exemplo, tem um ângulo, aqui você tem outro ângulo, e aqui você tem um ângulo maior, né? E aqui um ângulo maior também. Então, obviamente, pela regra do ponto, das retas separadas por um ponto, esses dois ângulos são iguais, certo? Uhum. Você deve lembrar dessa regra, lembra dela? Sim. Isso. Nós temos também aqui, né, igual a esta, mas nós queremos o agudo. Então, nós podemos ir procurando aí, se a gente achar o agudo de primeira, tá resolvido, ok? Então, como é que vai ficar? A gente precisa encontrar de alguma forma. Como é que nós vamos encontrar sabendo que nós estamos falando de um quadrado, né? Porque isso aqui é um quadrado, certo? Uhum. Portanto, aquelas retinhas, elas estão dentro de um quadrado. Põe que isso aí é um quadrado, tá? E tá aqui elas. Como é que você faria então para encontrar estes ângulos aqui? Você faria algo? Você argumentaria alguma conta assim, trigonometria? Como é que é? Dá para fazer de muitas formas esse problema, né? Hum. E aí? Quando que é a sua prova desse assunto? É daqui a 3 semanas, 4 semanas. Bastante tempo, então, ainda. Muito bem, tem alguma ideia de como fazer isso? Pior que não. No cosseno e tangente não existe pra ti, assim. Ah, mas dá pra. Dá, né, velho? Tem um monte de triângulo aí. Dá. Mas. Bem, você pode argumentar na realidade de várias formas. Primeiro, obviamente, esse ângulo aí é 90 graus. Por quê? Porque todo mundo é igual aqui. Todo mundo mede A, certo? Uhum. Então significa que todos os tamanhos são iguais, tudo é igual, todos os ângulos são iguais. E como isso aqui é 360, afinal de contas é um círculo, cada um tem que medir 90 graus, certo? Tá. Afinal de contas, 360 dividido por 4 dá 90. Essa para mim, já serviria como argumento. A questão é que talvez o professor queira que a gente prove com contas.
Daí, hum, como é que a gente faz aqui, cara? Você pode, por exemplo, passar uma retinha aqui no meio e se interessar em procurar este ângulo aqui. É metade do ângulo que a gente quer, certo? Uhum. Muito bem. Portanto, precisamos de alguns tamanhos. No nosso caso, mede 4 cada um dos lados, né? Sim. Então esse lado aqui mede quanto? Esse que eu acabei de pontilhar. 2? Exato. Mede 2. E aqui também mede 2, né? Uhum. Porque é metade também disso, né? Pela lógica da simetria. Bem, então nós já temos dois lados iguais. Já sabemos que tem que ser 45 graus, porque é um triângulo isósceles, dois lados iguais e aqui é 90. Então os ângulos também têm que ser iguais, certo? Uhum. Mas, de novo, se você quiser usar alguma coisa, né, você pode usar tangente. Vamos chamar esse ângulo de θ. Tangente de θ é igual ao cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Se você for lá na tabela, você vai ver que θ é 45. Θ para que a tangente dê 1 é 45. Então, se isso aqui é 45, o dobro disso é 90. Ok? Uhum. Ok. Então, o ângulo é 90. Eu acho que eu argumentei de trocentas formas diferentes. Alguma delas você tem que fazer na prova, hein? Beleza. Tá no segundo ano do médio, né? É. Já viu todas essas coisas de trigonometria, certo? Primeiro Uhum. ensino médio, né? Tem lá seno, cosseno e tangente. Beleza? Beleza. Bem, pela reta F, a reta F é essa reta aqui. E o plano EGH. O plano EGH é o de baixo aqui. Então, qual é o ângulo que essa reta azul faz com esse plano? De novo, você pode pensar em triângulo, velho. Sempre. Olha só. Se liga no triângulo que eu vou fazer aqui. Tá enxergando os azulzinhos aqui? Uhum. Isso é um triângulo retângulo, ok? Ok. Então agora você tem uma missão: encontrar quem é esse ângulo aqui, que é o que ele pede. Você pode fazer isso utilizando alguma função trigonométrica e sabendo esses tamanhos que eu acabei de pontilhar, ok? Uhum. Então tá bom. Tente procurar esses tamanhos. Claro que vai envolver você olhar para a figura, você talvez fazer um ah, teorema de Pitágoras aqui embaixo, né? Não quero dizer nada, beleza? Ok. Então tá bom. Vou te dar um tempo para fazer, não tem problema se errar, tá? Qualquer coisa estou aqui. Topos? Você falou alguma coisa, velho? Não tô falando comigo mesmo. Tá, Pensando. beleza. Não, transmita essa loucura.
Mas como é que eu vou achar o. Tipo, só tem a hipotenusa e o cateto oposto, né? Se não tem ângulo, como é que eu acho o ângulo? Da mesma forma que eu achei o ângulo aqui, né? Usei tangente, peguei cateto oposto e dividi pelo cateto adjacente, certo? Uhum. Eu achei tangente de θ igual a 1 e pensei, qual é o ângulo que faz a tangente da 1? Aí eu Ah, concluí que era o 45, sacou? Então tá. você tem que utilizar as propriedades trigonométricas. Essas funções, né? Seno, cosseno e tangente, você tem que ver qual que serve. Você disse que tem hipotenusa, é Hipotenusa é o isso? 8 e o cateto oposto é o 4. Ótimo. Então qual é a função que envolve cateto oposto e hipotenusa? Ah, não. É um seno? Exato. Então pense um pouco aí e diga qual é. Vai lá, força, sei que você consegue e você precisa saber os ângulos de cor. Se você não sabe, tente pegar uma tabela aí de ângulos notáveis, né? Não tem problema. Ele dá 4. 4. É. Cateto oposto, quem que é? Cateto oposto é o 4. E a hipotenusa? Hipotenusa é o 8. Sim. E como que é a fórmula do seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, que é 4, sobre hipotenusa, é 8. 8. Uhum. Quanto é que fica 4 sobre 8? 0,5. Meio, 0,5, né? Então a pergunta é, qual é o ângulo que faz o seno dar um meio? 30. Exato. Então significa que o ângulo é 30. Ah. Então, você sempre vai ter respostas menores que um para senos e cossenos. Ok? Uhum. Sempre. Ah, muito bem. Tudo certo, então. 30 graus. Agora ele quer saber qual é o ângulo formado pelos planos ABE e FGH. ABE. Quem é o plano ABE? ABE. Plano ABE. Isso mesmo que eu tô vendo aqui. ABE. Bem, o plano ABE não é um plano que está na figura, né? Seria uma coisa assim, certo? Uhum. Tem que pegar essa imagem melhor aí, senão vai ficar difícil de observar. Cadê? Aqui. Ótimo. Esse plano aqui, que está cortando, vamos dizer assim, o cubo no meio, né? Uhum. Entre este e FGH. E FGH. FGH é aqui embaixo. AB, eu não estou viajando, né? AB. Tá.
FGH é o plano aqui de baixo. Então, qual é o ângulo que esses planos fazem entre si? Bem, o ângulo que esses planos fazem entre si pode ser dado pela interseção desses planos. Bem, nós podemos pensar em alguma reta que passa no plano. Podemos pensar dessa forma. Ou podemos pensar em termos dos vetores normais, né? Por exemplo, um vetor perpendicular. Sempre podemos pensar com vetores perpendiculares para achar ângulo. Não sei como é que teu professor explicou isso aí. Mas eu faria desse jeito, olha só. Esse azul, ele, por exemplo, tem um vetor que é perpendicular a ele aqui. Perpendicular quer dizer, faz 90 graus com o plano, ok? Uhum. E esse aqui, o marrom, também tem um vetor que faz 90 graus. Veja que esse plano, né, ele passa justamente pela diagonal aqui do vetor, né? Então, por exemplo, um vetor que está na outra diagonal é perpendicular, ok? Uhum. Pensar dessa forma. Ou a gente já pode pensar direto no ângulo que ele faz aqui, ok? Tá. E esse ângulo, eu acho que você já conhece, né? Deixa eu... É 30 graus. Ah, Então, eu acho que a resposta é 30 graus mesmo. O professor não fez nenhum exemplo parecido com esse. Mas, porque eu acho que vocês não aprenderam ainda ângulo normal assim. Qual é o ângulo que um plano faz com o outro? Eu faço isso por meio de vetor normal. Ele não quer que a gente faça desse jeito aqui. Bem, cara, essa aqui eu vou deixar em stand-by, tá? Depois eu volto. beleza. Eu sei fazer, mas eu não sei se eu consigo fazer do jeito que você quer. Muito bem. Ah, vamos pegar a próxima aqui. E aí, você não viu nada dessas questões ainda, né? Então a gente pode começar do zero. CA2. Por exemplo, essa aqui. É a 2. Dois planos alfa e beta são secantes. A reta R é comum a ambos e um ponto A não pertencente a nenhum desses planos. Tá aqui. Beleza. O que ele falou tá aqui. As projeções ortogonais de A sobre alfa e beta são a linha e a duas linhas, respectivamente. Tal que o ângulo A linha, esse ângulo aqui, é 80. Calcule a medida de um ângulo obtuso formado por alfa e beta. Ah, ele quer saber o ângulo obtuso formado por alfa e beta. Então ele meio que quer saber esse ângulo aqui. É o ângulo que alfa e beta estão fazendo, certo? Uhum. E aí, observando que isso aqui é um quadrilátero, que você já sabe, é quadrilátero, quatro lados, certo? Uhum. E que você já sabe que aqui é 90, aqui é 90, aqui é 80, só está faltando esse ângulo aqui, que é justamente o que o problema está pedindo, certo? Aham. Será que você consegue achar o valor desse ângulo simplesmente pensando em... Sim. Ah, beleza. Então, diga aí qual que é quando você chegar na conclusão, beleza? Lembre-se que a soma dos ângulos de um quadrilátero é 360 graus, né?
O ângulo é 100, O ângulo é 100. Como é que você fez isso? Me fala. porque se tem dois 90, um de cada lado, dá 180. E daí se o outro ângulo é 80, só sobra 100 para dar mais 180 e virar 360. É isso aí. Pegou a ideia? Uhum. Show de bola, velho. Tô gostando de ver. Tá pegando bem. Show de bola, show de bola. Bora, bora continuar aí, então. Ah, vamos para a próxima. Tô pegando aqui, tá? Cadê? Calcule a medida do ângulo agudo formado por alfa e beta. Tudo bem. Quanto que você tinha dito? 100, certo? Você falou 100. Uhum. Agora ele quer um ângulo agudo. Perceba que isso aqui está gerando vários ângulos, né? Então, se a gente visse de cima o cruzamento, opa, se a gente visse de cima o cruzamento desses planos, a gente veria uma coisa assim. Concorda comigo? Sim. Aqui você mediu 100. Fez a continha e disse para mim que é 100. Beleza. Então, pela regrinha lá dos ângulos separados por um vértice, aqui é 100 também. Uhum. Só que estes caras também são ângulos formados entre os planos, não é? Uhum. Então, pela lógica, você saberia me dizer quais são o valor desses ângulozinhos? 200, 400 e... Não, calma. 230? Não, calma. 130? Pera aí. Bem, você quer que a soma dos ângulos azuisinhos e vermelhos dê quanto? 360. Exato. Então, aqui 100, 200. Precisamos de mais 160, certo? Uhum. Então, tem que ir metade para cada lado. Qual é a metade de 160? É, é 80? Pois é, de onde você tirou aquele número que você falou? Acho que eu fiz a soma errado. Ah, pode crer. Show de bola. Muito bem. Então agora, vamos para a última. Eu não quero te dar dicas na última. Supondo que a distância entre A linha e R seja igual à distância entre A duas linhas e R, DR. Em R. Tô viajando? Não tem R. Ah, não, R tá aqui. Então ele está dizendo que essas distâncias verdes são iguais, ok? Uhum. Calcule a medida de um ângulo agudo formado pela reta A duas linhas e o plano alfa. Ele quer saber qual é o ângulo formado entre essa reta aqui e o alfa. Só que esse aqui é o beta. Ele quer saber isso aqui, certo? Sim. Mas a gente pode. É 80 também? Daí, será que é 80? Não sei, né? Mas se você pensar um pouco sobre ângulos e tal, talvez você consiga achar, né? Hum, Dá uma pensadinha aí. 90. Mas não tô entendendo. Cara, tem um 90. monte de ângulo aqui. Você não vai entender se você não fizer a figura no seu caderno, desenhar ela e fazer desenhos de ângulos, que nem eu fiz nesse problema, eu fiz aqui, eu fiz aqui, fiz aqui. Com certeza você não fez nenhum desenho ainda, certo? É, tá. Pegue o seu papel e faça um desenho parecido com esse e tente procurar os ângulos, beleza?
O outro ângulo também é 90? Todos os ângulos que aparecem retos aqui são 90, certo? Uhum. Esse é 90, esse é 90. Meu Deus. Que foi? Não tô conseguindo achar. Me mostra o teu desenho. Peraí. É, o teu desenho tá péssimo. O problema tá aí. Vamos lá. Vou copiar esse negócio, colocar pra cá e vou tentar desenhar esse problema
por cima. Então, de novo, né? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, só que maior. Aqui, vou fazer mais assim. Aqui a gente ficou com 100, certo? Uhum. Muito bem. A gente já entendeu que a reta que nós queremos comparar com esse plano alfa aqui é essa. Essa reta, nós também já entendemos que ela faz 90 graus aqui, certo? Uhum. Isso. Então, pergunta é, se ela faz 90 graus ali, quanto é que ela vai fazer aqui se existe essa diferença de ângulo? Bem, nós criamos agora há pouco, né, esse desenho, onde aqui fazia 90 graus, né, também. Beleza? Uhum. Aqui 80. Bem, a hora que eu pego essa reta e ponho ela aqui, vou pôr ela aqui nesse ponto, né, eu tenho que lembrar que aqui era 90 graus, certo? Uhum. Enquanto esse cara aqui, essa preta aqui, é 100 graus. Essa preta faz 100 graus com essa, Uhum. que é perpendicular a essa. Olha. Portanto, qual que é a diferença de ângulo? Qual ângulo eu precisaria fazer essa aqui girar para ficar paralela à preta? É igual essa aqui. Posso pensar dessa forma. Né? Veja. De novo. Essas duas aqui fazem 100. Essas duas aqui fazem 90. Eu precisaria puxar ela um pouquinho mais para ela fazer 100 graus, certo? Uhum. Vamos dizer, eu desenhei o ângulo de 90 aqui, né? Mas eu poderia ter desenhado aqui. Então eu puxaria ela mais 10 graus para fazer 100. E aí, Sim. paralela a essa, certo? Sim. Tudo bem. Então, pela lógica, qual que foi a diferença que ficou aqui de uma para outra? Esses 10 que eu puxei, ok? Uhum. Tirei 2 graus para ficar igualzinho. É 90. Aqui, tudo é 100. Então a diferença é 10 graus, beleza? Nada Uhum. eu não resolva, pegou a ideia? Tá. Cara, desenhar. Sempre vai buscar lados paralelos, retas semelhantes e por aí vai. Beleza? Beleza. Ah, pesada, né? Mas ó, é uma questão de prática. É prática. Se você começar a fazer os desenhos, você vai começar a ter as ideias. Quero dizer, se a gente nunca pegou para fazer um desenho, claro que vai ser um lixo, né? Só que quando Uhum. começa a fazer os desenhos, a coisa começa a fazer sentido. Eu fazendo aqui não vai ajudar muito, porque é algo que você tem que desenvolver, entendeu? Eu só tô te dando alguns exemplos aqui. Mas Uhum. problemas que você tem que bater o olho e ficar procurando a lógica, ok? Uhum. Geometria plana é muito de você tentar. Porque quando você vê a pessoa fazendo, cara, parece muito óbvio. Agora que eu fiz aí ficou muito óbvio, né? Vai dizer, ah, Sim. claro, comparação e tal, né? Pô, claro, agora que eu fiz. Mas você precisa tentar fazer também. Daí quando você não conseguir enxergar, daí que você vai ver o exemplo ou me pedir, né? Uhum. Quero dizer, tomara que a gente faça mais aulas, né? Porque daí você pode trazer questões que você tentou fazer e não conseguiu, certo? Que é Uhum. muito mais produtivo do que vir assim, seco. Vamos tentar só começar mais uma, já que tem 5 minutinhos. Essa aqui é um desenho mais triangular, já rola.
Vai rolar melhor. Um quadrado ABCD. ah, ah, um cadeado. Um quadrado ABCD de centro O e lado 12 está contido em um plano alfa. O ponto E é tal que a reta EO perpendicular a alfa EO e EO, 6 raiz de 3. Muito bem. Beleza? Perpendicular. Tá. Calcule a medida de x de um ângulo agudo formado pelos planos alfa, que é o azulzinho clarinho, e o ABE. Muito bem. Existem algumas formas de fazer isso aí. Mas eu acho que a forma mais direta, já que ele quer entre o plano alfa e o plano ABE, é entender que o plano ABE ele tem um vetor aqui que caracteriza bem ele, né? Que é a altura deste triângulo. Uhum. Ok? E daí, se a gente quer o ângulo, a gente está procurando, eu acho que você concorda comigo, esse ângulo aqui de baixo, certo? Sim. Daí, o que que você vai ter que fazer? De alguma forma, encontrar quem é este cara aqui. A gente chama isso de giratriz ou altura, né? Uhum. Então, a altura do triângulo vermelho, claro. Bem, nós podemos encontrar isso de algumas formas, né? Vamos ver as informações que ele deu. Quadrado ABCD de centro O e lado 12. Então, se o lado é 12, significa que essa parte aqui de baixo mede 6, já que está no meio, certo? Uhum. Aqui vai medir 3 e aqui 3. Cara, tem que ir colocando os dados, sacou? Vai colocando os dados. E ele disse que a reta EO mede 6 raiz de 3. Acabou. Acabou. Nem vai precisar desse cara pontilhado que eu fiz no vermelho aqui. Poderia ser útil? Poderia. Até é útil para mostrar que isso é um triângulo, né? Uhum. Mas é muito mais fácil a gente entender que a gente está procurando esse θ, e esse é o cateto oposto do θ, e esse é o cateto adjacente do θ, certo? Uhum. Então, quando a gente tem o cateto oposto e o cateto adjacente, qual função a gente usa? Tangente. Cosseno ou a tangente? A tangente, né? Uhum. Tangente de θ é igual ao cateto oposto, que no caso é 6 raiz de 3, dividido pela cateto adjacente, que é 6, vai ficar tangente de θ igual a raiz de 3. E aí, qual é o ângulo que faz a tangente dar raiz de 3? 60. 60, exatamente, acabou. E ó, se você fizer os desenhos, a coisa sai, percebeu? Uhum. Você não vai conseguir entender esse assunto se não fizer muitos desenhos, beleza? Uhum. Então tá bom, cara. Por hoje é isso, foi top. Eu vou te enviar tudo que a gente fez aqui